Uma atividadezinha aí, pessoal, bem interessante, tá certo? O pessoal costuma participar bastante, que é uma atividade sobre criptografia, ok? Criptografia é uma tecnologia utilizada para proteger dados confidenciais, tá certo? Para proteger senhas de banco, não é? Eu não sei se vocês percebem, mas quando a gente instala pela primeira vez o aplicativo WhatsApp ou quando a gente reinstala, não é? Aparece aquela mensagem, né? Suas mensagens serão criptografadas de ponta a ponta. Okay? Quer dizer isso, quer dizer o seguinte: a partir do momento que você cria uma mensagem no WhatsApp e envia para alguém, certo? A partir do momento que você clica naquela seta, tá certo? O aplicativo ele vai aplicar um algoritmo na sua mensagem e vai criptografar a sua mensagem, ok? E essa mensagem ela vai circular na rede totalmente criptografada, tá certo? E ela só vai ser aberta, só vai ser decodificada, ok? Quando ela chegar ao seu destino, não é? E a pessoa visualizar a mensagem, ok? Então, mas de fato, não é? Veja só, a nossa atividade, essa ideia de criptografia, só para a gente contextualizar melhor essa atividade, ela tem a ver com esse filme aqui, ó, ok? O Jogo da Imitação. Não sei se alguém já assistiu esse filme, tá certo? É um filme excelente, não é? Eu já assisti, ok? E o que é que esse filme fala? Esse cara aqui, ó, na verdade esse cara aqui é o ator, não é? Mas esse filme ele fala sobre uma história real, tá certo? Que é a história de um matemático britânico, ou seja, inglês, tá certo? Que viveu lá no período da Segunda Guerra Mundial, não é? Para resumir a história aí, por que a história desse cara aí é interessante? Porque, pessoal, seguinte, o nome dele era Alan Turing, tá certo? Perceba aqui que ele viveu, ó, de 1912 a 1954, exatamente no período aí que engloba as duas guerras mundiais, né? Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Mas é o seguinte, ele foi um matemático, um lógico, um criptoanalista, ou seja, especialista nessa área de criptografia, não é? E cientista da computação britânico. Ele foi também um pioneiro da inteligência artificial, tá certo? E na ciência da computação. Ele é simplesmente conhecido como o pai da computação, tá certo? Por que a história dele é interessante? Porque ele trabalhou para o governo britânico e ele ajudou, não sei se vocês lembram aí de história, mas a Inglaterra junto com a União Soviética e os Estados Unidos venceram a guerra contra a Alemanha nazista, não foi isso? Mas veja só, em grande parte esse cara contribuiu porque ele ajudou a decifrar os códigos nazistas que eram criptografados. Então o filme retrata exatamente isso. Ele criou uma máquina que permitia decifrar esses códigos em tempo real. Os matemáticos eles até conseguiam decifrar esses códigos, mas demorava demais, certo? Fazendo conta na mão e tal. Aí ele conseguiu criar uma máquina que é considerada o primeiro computador que decifrava os códigos nazistas em tempo real, tá certo? Então essa contribuição aí foi tão importante que permitiu que a Inglaterra, depois de sucessivas derrotas, conseguisse, não é, sabendo aí das informações dos alemães, conseguiu, não é, que juntamente com os Estados Unidos e a União Soviética vencer a Alemanha nazista, não é? E a gente conhece aí todo o desfecho aí da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, ele é um cara tão considerado na Inglaterra, tão respeitado, né? Apesar dele ter, quem assistiu o filme percebe que ele passou aí por uma série de dramas e tal, mas ele é tão considerado. Aqui eu tenho o link do trailer do filme, que ele aparece, pessoal, ultimamente, parece que foi em 2019, colocaram o rosto dele, né? Ele é o Alan Turing real, tá certo? O rosto dele na cédula de 50 libras, que é o dólar inglês, tá certo? É a moeda inglesa. Então a moeda inglesa, a cédula de 50 dólares, de 50 libras, não é? Esterlinas, tem a imagem, a foto de Alan Turing, não, tá certo? Então, uma homenagem aí, um pouco atrasada, tá certo? Mas aí uma homenagem muito importante da Inglaterra para um dos mais célebres cientistas do século XX, beleza? Então vamos lá, o seguinte. Mas aí, o senhor já falou criptografia,
a gente já sabe mais ou menos do que é que se trata, mas de fato, o que é que seria a criptografia? Seria o seguinte, ó, a palavra criptografia é derivada de criptos, um termo grego, tá certo? Que significa o quê? Oculto, escondido. Isso é muito importante porque a função da criptografia como ferramenta tecnológica não é esconder a mensagem, tá certo? É esconder o significado da mensagem, tá entendendo? Então é o seguinte, contudo a criptografia não tem como objetivo ocultar a existência da mensagem. Então é o seguinte, se um hacker conseguir, por exemplo, hackear o WhatsApp, ele vai conseguir ver as mensagens. As mensagens estão lá, tá certo? Mas elas estarão o quê? Todas criptografadas, porque o objetivo da criptografia não é esconder a mensagem, é esconder o significado, tá certo? De acordo com uma chave, isso aí é muito importante, não existe criptografia sem chave, tá certo? Estabelecida prévia, por que eu digo que não existe criptografia sem chave? Porque se não tiver a chave, não é possível decifrar a mensagem, entendeu? Então, de acordo com a chave estabelecida previamente com o receptor e pelo transmissor, o texto é codificado para tornar a mensagem incompreensível a terceiros. Então, o processo de criptografia envolve codificação da mensagem e decodificação, tá certo? Essas duas etapas é o que chamamos de criptografia, ok? O receptor torna a mensagem compreensível ao decodificá-la por meio da chave, tá certo? Então, veja só, explicando melhor como é que funciona esse processo. Suponha que você vai lá no WhatsApp e escreve uma mensagem qualquer, certo? Vou enviar a mensagem aí para alguém, certo? Você escreveu português corrente, língua portuguesa, se você mora aqui no Brasil e vive, evidentemente, né? Então é o seguinte, só que a partir do momento que você clica naquela setinha de enviar, né? Como eu falei, o WhatsApp vai aplicar um algoritmo, certo? Que é feito através da linguagem de programação, e vai pegar essa sua mensagem e vai codificá-la, tá certo? Você vai esconder o seu significado. Então a sua mensagem vai aparecer como uma série de códigos aleatórios, ok? Então por isso aqui o significadozinho do cadeado fechado, ok? Beleza? Bom, seguinte, a sua mensagem vai transitar na rede assim, digamos assim, incompreensível, né? Com um sinal de interrogação. Não que a sua mensagem vai aparecer com um sinal de interrogação. O sinal de interrogação indica aqui que a sua mensagem ela vai aparentar uma forma incompreensível. Na verdade, ela está criptografada, ok? Depois é o seguinte, ó, a pessoa que receber a sua mensagem para quem você enviou, né? O aplicativo dela, o WhatsApp, vai ter a chave, ok? Que vai abrir essa mensagem, vai decodificar, tá certo? Com base na chave que está tanto no aplicativo de quem enviou a mensagem, quanto no aplicativo de quem recebe a mensagem, tá certo? Bom, a partir desse momento que o aplicativo decodificou a mensagem que estava criptografada, aí a pessoa que recebeu a sua mensagem, ela consegue ler, não é, normalmente a mensagem que você enviou. Beleza? Bom, então o processo de criptografia ele funciona dessa maneira, né? Então é um processo inicialmente de codificação da mensagem e depois de decodificação, ok? Mas é basicamente você esconder o sentido de uma mensagem, beleza? Bom, seguinte, um dos métodos utilizados para criptografar mensagens é por meio de matrizes. Inclusive no filme até fala sobre isso, tá certo? Para isso podemos, por exemplo, utilizar as letras do alfabeto, certo? E números da seguinte maneira. Então, uma maneira bem simples da gente criptografar mensagens é a gente substituir, pessoal, as letras por números, tá certo? Então, se eu tenho a palavra casa, então o C, no lugar do A aparece a letra 3, o número 3, melhor dizendo, né? No lugar do A aparece o número 1, no lugar do S aparece o número o quê? 18, e no lugar do 1, não é? No lugar do A final aí de casa, aparece o número 1, tá certo? Mas essa mensagem, ela não está ainda criptografada, porque criptografada, pessoal, criptografar significa
esconder o sentido da mensagem, não é? E aí você não escondeu. Por que não escondeu? Porque se alguém tem essa tabela aqui, olha, é só comparar, não é? E você vai encontrar o sentido da mensagem, que é a palavra casa. Tá entendendo? Mas veja só, para criptografar essa mensagem, para codificar ela, a gente vai utilizar a ideia de matriz inversa. Como assim? Veja só. Aliás, o processo de matriz inversa, ele entra mais na parte de você decifrar a mensagem, decodificar a mensagem, certo? Então é o seguinte, é assim, ó. Vamos ver um exemplo aí de mensagem secreta. Tá vendo essa matriz aqui? A matriz M'. Aqui eu tenho uma mensagem secreta, tá certo? Perceba que essa mensagem, ela não pode ser decifrada simplesmente comparando com essa tabela, porque olha, 3 aqui, ó, é C, não é? Mas 34 não tem aqui, ó. Ok? 12 é o que? 12 é M. Então veja só, observe que essa mensagem aqui, ela está criptografada. Eu tenho uma mensagem aqui, não é? Mas o seu significado está escondido, não é? E como é que a gente consegue decifrar essa mensagem? Somente com a utilização da chave. E a chave, o problema, a questão é também que a chave também é uma matriz, não é? Então como é que essa chave vai abrir essa mensagem aqui? Ok? Então, seguinte, olha só, vamos lá. Parece até que vocês estão assim, não é? Vocês apertam a tecla SAP aí, que eu não entendi nada. A tecla SAP, pessoal, para quem não sabe, é aquela tecla do controle remoto que coloca a legenda, não é? A tecla SAP, pessoal, é aquela tecla do controle remoto, né, que coloca a legenda na TV, entendeu? Então, uma coisa incompreensível, você coloca a legenda e você entende. Então, olha só, é o seguinte. Vamos lá decifrar isso aí. Então, olha só, eu vou deixar esse vídeo, não vou passar esse vídeo agora, para o vídeo não ficar, para a aula não ficar muito longa, mas eu vou deixar esse vídeo, tanto o trailer do filme O Jogo da Imitação, como esse vídeo aqui, que é o Gabarito Secreto, vocês devem assistir, tá certo? Principalmente esse aí, para você entender. Esse vídeo é bem interessante, é de uma menina que foi para a casa do colega, e a mãe do colega, não vou dar spoiler aí, mas é basicamente assim, a menina foi para a casa do colega, a mãe do colega era professora de matemática, e ela entrou o colega deu um vacilo lá, né? Ela entrou no computador e viu umas tabelas aí e achou que aquelas tabelas eram o gabarito da prova, tá certo? Só que aquelas tabelas ali de fato estavam criptografadas, tá certo? E ela não conseguia decifrar, ok? Então é importante que vocês assistam esse vídeo aí, que é bem interessante, né? É um vídeo relativamente antigo, mas é bem interessante. Vamos lá, o link do vídeo eu também vou deixar embaixo na descrição da aula, tá certo? Então vamos lá. Decifrando a mensagem. O importante agora é decifrar aquela mensagem, tá certo? Como é que eu faço para decifrar essa mensagem? A gente vai calcular o seguinte, pessoal, calcular a inversa da matriz C, ou seja, o primeiro passo é a gente calcular a inversa da matriz C. Então, se eu quero calcular a inversa da matriz C, a gente aprendeu que é o seguinte: eu pego a matriz C, multiplico pela sua inversa, e isso tem que dar origem à identidade de ordem 2, porque a matriz C tem ordem 2, não é? Só lembrando aqui, a matriz C, que é a chave, é essa daqui, 1 e 2. A sua inversa provisória é A, B, C, D, novamente, não é? E a identidade é sempre essa matriz aqui, beleza? Substituindo, ok, beleza e tal. Matriz A, suposta provisória inversa de matriz A, não, matriz C, provisória de C, não é? E a identidade, ok? Beleza. Multiplicações, aqui ó, linha por coluna, 1 vezes A mais 1 vezes C, não é? Linha por coluna, 1 multiplica A mais 1 multiplica C, aqui ó, 1 vezes A mais 1 vezes C, tá certo? A mesma linha por outra coluna, 1 vezes B mais 1 vezes D, 1 vezes B mais 1 vezes D, ok? Agora a linha de baixo pela primeira coluna novamente, vai ser o que? 1 vezes A mais 2 vezes C, 1 vezes A mais 2 vezes C, tá certo? E a mesma linha pela outra coluna, 1 vezes B mais 2 vezes D, 1 vezes B mais 2 vezes D, ok? Que isso aqui vai dar igual, isso aqui é igual, não estou repetindo, né?
a matriz de identidade, tá certo? Nós vamos montar alguns sistemas aí, né? O primeiro sistema vai ser o seguinte, ó. Será formado pelas seguintes equações: 1 vezes A é A, precisa colocar 1, mais 1 vezes C é C, né? Isso aqui é correspondente a esse elemento, então por isso que está igual a 1, ok? Pegando aqui o elemento de baixo, 1 vezes A é A, mais 2 vezes C é 2C, né? Esse elemento é correspondente a 0, então por isso que está aqui igual a 0, tá certo? Esse é o primeiro sistema. O segundo, então olha só, 1 vezes B é B, mais 1 vezes D é D, né? Esse elemento é correspondente a 0, então por isso que está aqui o 0. Então aqui embaixo, 1 vezes B é B, mais 2 vezes D é D, 2D, não é? Esse elemento é correspondente a 1, beleza? Vamos lá. Então, o trabalho agora é o seguinte, pessoal, é resolver esses sistemas, certo? Então, vamos lá. Primeiro sistema, 1 é A mais C igual a 1, A mais 2C igual a 0, tá certo? Vamos pegar aí o seguinte, esse sistema, perceba que ele não tem nenhum coeficiente 0, então não é tão fácil de resolver como aquele sistema anterior. Eu preciso fazer uma adaptação primeiro no sistema, tá certo? Para conseguir cancelar uma dessas incógnitas. Então perceba o seguinte, aqui na equação de baixo eu tenho 2C, não é? Então se eu fizer aparecer em cima menos 2C, vai cancelar com o de baixo. E vai sobrar somente a incógnita A, e aí eu consigo encontrar, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu faço aparecer um menos 2C aqui? Multiplicando toda a equação por menos 2, ok? Então ficaria assim, ó. A multiplicado por menos 2 dá menos 2A, C multiplicado por menos 2 dá menos 2C, tá certo? E 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2. A equação de baixo eu estou repetindo, tá certo? O que eu irei fazer é somar as equações membro a membro. Então é o seguinte, ó. Menos 2 mais 1, eu vou logo colocar a equação aqui, ó. Menos 2 mais 1 dá menos 1, devo 2 tem 1, então vou continuar devendo 1. Menos 2 mais 2 dá 0, então 0C, igual, menos 2 mais 0 dá menos 2, tá certo? Beleza? Então perceba o seguinte, ó, perceba que aqui facilmente eu posso encontrar aqui o valor de A, porque é 0C, vai cancelar o C, não é? Então é o seguinte, 0 vezes C dá 0, o resto eu estou repetindo. Cancelei o 0 e sobrou o quê? Menos A igual a menos 2. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo, A igual a 2. Então, encontrei aí o valor de A, certo? Então, na matriz inversa, já encontrei o valor de A. Vamos encontrar aí o valor de C. Pega a equação de cima. Não, pega a equação de baixo, que é mais fácil, porque tem um 0 aqui, ó. Então, no lugar do A vai aparecer um 2 aqui. No lugar do A vai aparecer um 2. Olha aqui. No lugar do A apareceu um 2, o resto eu estou repetindo, tá certo? Então, o que acontece aí? Pego esse 2 e jogo para o segundo membro, fica negativo. O 2 passa dividindo, então fica menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, já sabemos que é 1. Menos 1, né? Então, já tem o seguinte, já tem o valor de A e já tem o valor de C. A é 2, C é menos 1. Então, vamos aí para B e D. Então, B e D, B mais D é igual a 0, B mais 2D é igual a 1. Se eu multiplicar por menos 2, vamos ver o que acontece, tá certo? No seguinte, novamente eu vou precisar multiplicar por menos 2 porque essa equação não tem nenhum coeficiente, esse sistema, não é? Não tem nenhum coeficiente 0 aqui, ó. Tem somente o termo independente, mas não serve, né? Teria que ser algum coeficiente aqui. Então, se não tem, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que pegar a equação de cima, multiplicar por menos 2, porque aqui embaixo tem um 2D, tá certo? Então é o seguinte, se eu multiplicar a equação de cima por menos 2, vai ficar B multiplicado por menos 2, vai ficar menos 2B. D multiplicado por menos 2 vai ficar menos 2D. E 0 multiplicado por menos 2 dá 0. Ok? A equação de baixo eu estou repetindo. O que eu irei fazer é somar agora menos 2 mais 1. Vou colocar logo a equação aqui, dá menos B. Menos 2 mais 2 dá 0, 0D. E 0 mais 1 dá 1. Ok? Beleza? 0 vezes D é 0, então menos B mais 0 é igual a 1. Cancelando 0 fica menos B igual a 1, menos B igual a 1, certo? Vou multiplicar por menos 1 aqui, ó. Então B é igual a menos 1, então aí eu tenho, não é, o valor de B é igual a menos 1. Falta somente encontrar o valor D, que é bem fácil.
Vou pegar a equação de cima aqui porque é igual a zero, vou colocar ela aqui. O B eu já sei que é menos 1, então aqui vai aparecer menos 1. Então aqui, ó, no lugar do B apareceu menos 1, tá certo? Para encontrar o D é muito fácil. Então é o seguinte, pego esse menos 1 e escrevo aqui do lado, ele fica positivo, então D é igual a 1, certo? Então aí, veja só, a equação, a matriz a inversa de C, tá certo? É essa daqui, ó. O A foi 2, o C foi menos 1, o B também é menos 1 aqui, ó, e o D é 1. Okay, tá vendo aqui? Perceba o seguinte, a matriz C, que é a matriz chave, ela é 1, 1, 1 e 2. Perceba que a sua inversa é totalmente diferente, não tem nada a ver com a questão de inverter de forma literal, tá certo? Bom, de posse dessa matriz aqui, a inversa de C, tá certo? O que é que nós iremos fazer? O segundo passo para a gente decifrar aquela mensagem é a gente pegar a inversa de C e multiplicar pela mensagem secreta, tá certo? Então é o seguinte, a inversa de C multiplicada pela mensagem secreta, que é M', vai dar origem à matriz M, que é uma matriz, tá certo? Que é só você comparar com aquela tabela de letras e números, que aí você consegue descobrir a mensagem secreta. Perceba que o que nós estamos fazendo é o seguinte, é um processo de que aqui essa matriz M, para obter a mensagem secreta, ela foi multiplicada pela matriz C. E quando a gente multiplica a sua inversa pela matriz M, a gente desfaz essa multiplicação, tá certo? Então é o seguinte, só repetindo aqui, ó, a inversa de C é essa daqui, 2 menos 1 e 1, né? A mensagem secreta, a matriz da mensagem secreta é essa daqui, ok? Então é o seguinte, a gente vai substituir, então vai ficar aqui, ó, no lugar de C, no lugar da inversa de C, essa matriz, a mensagem secreta é essa, tá certo? Então a gente vai multiplicar, dar essa multiplicação aqui um pouquinho grande, olha. Mas é simples de você, só é trabalhoso, é simples de você operacionalizar, é linha por coluna. Então como vai ser? 2 vezes 3 mais menos 1 vezes 4, tá aqui, ó. 2 vezes 3 mais menos 1 vezes 4. Próximo produto, aqui, ó, essa linha por essa coluna, 2 vezes 34, né? Mais menos 1 vezes 54, 2 vezes 34, mais menos 1 vezes 54, tá certo? Essa linha por essa outra coluna, 2 vezes 12, mais menos 1 vezes 23, tá aqui, 2 vezes 12, mais menos 1 vezes 23. Aí essa mesma linha por essa outra coluna, seguinte, 2 vezes 25, mais menos 1 vezes 26. 2 vezes 25, mais menos 1 vezes 26, tá certo? Fechou? Não tem mais nenhuma coluna para essa linha multiplicar. Eu vou pegar agora a linha de baixo e multiplicar por cada uma das colunas. Então essa linha pela primeira coluna vai ser o quê? Menos 1 vezes 3 mais 1 vezes 4. Está aqui, ó. Menos 1 vezes 3 mais 1 vezes 4. Agora, menos 1 vezes 34 mais 1 vezes 54. Menos 1 vezes 34 mais 1 vezes 54. Tá certo? Mesma linha pela terceira coluna. Menos 1 vezes 12 mais 1 vezes 23. Menos 1 vezes 12 mais 1 vezes 23. Ok? Essa linha pela outra coluna. Menos 1 vezes 25, não é? Mais 1 vezes 26. Menos 1 vezes 25 mais 1 vezes 26. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer essas multiplicações para em seguida fazer as somas. Veja, 2 vezes 3 é 6, mais, né? Menos 1 vezes 4 dá menos 4. 2 vezes 34 é 68, não é? Mais menos 1 vezes 54 dá menos 54. 2 vezes 12 2 vezes 12 é 24, mais menos 1 vezes 23 dá menos 23. 2 vezes 25 é 50, mais menos 1 vezes 26 dá menos 26. Ok? Menos 1 vezes 3 é menos 3, 1 vezes 4 é 4, menos 1 vezes 34 é 34, mais 1 vezes 54 é 54, menos 1 vezes 12 dá menos 12,
mais 1 vezes 23 dá 23, ok? Aí aqui, ó, menos 1 vezes 25 dá menos 25, mais 1 vezes 26 dá 26, beleza? Seguinte, repetindo essa última matriz, olha, para a gente só agora fazer as somas, tá certo? Então perceba aí o seguinte, 6 mais menos 4 é 2, 68 menos 54 dá 14, 24 menos 23 dá 1, 50 menos 26 dá 24, menos 3 mais 4 dá 1, claro, né? Menos 34 mais 54 dá 20, menos 2 mais 23 dá 11, menos 25 mais 26 dá 1, tá certo? Bom, isso aí a gente obtém aquela matriz M, pessoal, que é só comparar com aquela tabela que a gente encontra a mensagem secreta, tá certo? Então, olha só, vamos lá, a última etapa aí, finalmente comparamos a matriz M com a tabela de códigos, certo? A tabela de códigos é essa daqui, como a gente sabe, a matriz M, né? Então, olha só, vamos escrever aqui uma tabelinha para ficar mais simples. Então, 2 é B, 14 é O, 1 é A, 24 é espaço, tá certo? O 1 é A também, o 20 é U, o 11 é quem? Quanto é 11 é L e o 1 é A. Então, qual é a mensagem aí? Boa aula, né? Percebeu? Então, é o seguinte, olha, perceba que é um processo de criptografia e mesmo você tendo aqui uma matriz 2x2 sendo utilizado como chave, perceba que o processo para você decifrar essa mensagem é um processo relativamente trabalhoso. Imagina que você tem aí, que os computadores são capazes de fazer uma matriz com 100 linhas, 100 colunas, por exemplo. Está entendendo? Então é praticamente impossível você decifrar essa mensagem. Está entendendo? Sem falar que os algoritmos de computador, eles conseguem mudar essas matrizes e tal, né? O processo fica praticamente impossível de ser decifrado se você não tiver a chave, se não tiver o algoritmo do computador, do aplicativo que você está recebendo, não tiver essa chave que permita decifrar em tempo real essa mensagem, tá certo? Ficamos por aí, tá certo? E até mais.